Gente, bom dia, shalom. É verdadeiramente uma alegria estar compartilhando com vocês nessa manhã aqui o que Deus tem colocado. E de verdade, eu amo servir a mesa. Amo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é servir a mesa do Senhor e falar do amor, e falar do que Ele tem feito, do que Ele faz por nós, né? Mas eu queria, antes da gente passar o vídeo, eu queria conduzir a nossa manhã agora para algo que mexeu comigo esses dias. Na sexta-feira, logo depois que eu saí da célula em que o pastor Manuel terminou, aí a gente orou, conversamos um pouquinho, eu recebi uma notícia muito triste. Eu recebi uma notícia de um pastor querido, muito querido, que tinha falecido naquele dia. Ele teve Covid, ele é um homem saudável, um homem que estava com a sua saúde em dia, e ele pegou Covid, complicou, pegou uma bactéria no rim e faleceu. Essa notícia me abalou demais. Aliás, eu estou abalado até hoje. Esse final de semana foi para mim muito difícil. É um homem muito querido, um homem que a gente tinha reuniões de pastores na Zona Sul, na sala dele, eu aprendi demais com ele, demais. E é engraçado que a gente não está acostumado a lidar com isso. Por mais que a gente saiba que ele está no Senhor, né? Nós fomos criados lá no Éden para não experimentar a morte. Por isso que a gente não lida bem com isso, né? E foi impressionante os comentários, todo mundo estava indignado, assim, como é que pode isso acontecer? Mas amém, Deus o levou e glória a Deus. Mas o que mais me impactou, querido, o que mais me impactou foi que naquele mesmo horário eu entrei no Face da igreja, o filho dele estava pregando, ao vivo, estava com louvor, a igreja estava cheia, e eu peguei meio que do meio para o final, e o filho dele falava assim, eu sei o que meu pai fez, a carreira que meu pai seguiu, ele cumpriu o chamado, e ele foi falando, e em meio ao choro eu comecei a pensar e avaliar o que tinha acontecido, né? Por que Deus tinha feito isso? A gente sempre questiona, mas o que mais me impressionou foi quando a mãe dele pegou o microfone. Ele tinha 53 anos e disse que meu filho fez desde o começo o que Deus chamou para ele fazer. Galera, isso mexeu demais comigo, isso me começou a fritar o meu cérebro e eu fiquei pensando o que eu estou fazendo com o meu chamado. E eu queria que a gente pensasse nisso nessa manhã. Na própria sexta-feira eu estava assistindo um outro vídeo de uma pessoa que fala sobre administração do tempo e ele falou assim que está na moda hoje gestor do tempo e ele disse assim, ninguém é gestor do seu tempo. O único gestor do tempo é Jesus. É o nosso Deus que ele é gestor do tempo. A gente não sabe, não tem condições de aumentar nem diminuir um décimo de segundo no nosso tempo. Por isso a gente não sabe o momento que a gente vai para a presença dele. Isso mexeu demais comigo. Eu queria falar com você nessa manhã sobre o que você tem feito com o teu chamado. É para a gente refletir mesmo. O que você tem feito com o teu chamado? E eu estou, assim, com o meu cérebro e com a minha alma pensando literalmente nisso. Eu queria assistir um vídeo, convidar a gente a assistir esse vídeo. Para quem já conhece, presta atenção, quem não conhece, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o meu e o seu chamado, amém? Pastor Manuel, se você quiser soltar, meu irmão. Sobe o som. Eu acho que não está tendo som, pastor. Eu não estou ouvindo aqui. Alguém está ouvindo aí? Não. Pastor, quer que eu tente soltar aqui no som? A não ser que você deu... vai para o começo, pastor, dá o play que eu solto aqui ao mesmo tempo o som. Vamos lá. Vai no começo do vídeo.
Vai lá no começo do vídeo, pastor. Eu vou soltar o som por aqui, no meu. Eu mudei um negócio aqui do sistema. Vamos só fazer Tudo bem. Vê se vai dar agora. Peraí. Só me responde se vai dar. Qual é o seu chamado? Deu? Deu sim. Deu, pastor. Sim. Tá, obrigado. Obrigado, pastor. Temos julgados pelo que fizemos na vida, mas sim pelo que fomos chamados a fazer. Imagine agora comigo. Você está em pé diante do trono de Deus e um cenário como esse acontece. Evangelista Anderson, venha à frente e preste contas da sua vida na terra. Evangelista Anderson, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tive empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu lhe chamei para ganhar na Ásia? Onde estão? Eu sou um contador, eu só tive empresa de contabilidade, eu ajudava as igrejas, eu ajudava ministérios com finanças. Onde estão as 347.566 almas da Ásia que eu lhe chamei para ganhar para mim, filho? Onde estão? Se tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. É tudo relacionado ao chamado deste homem. Foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Contador Jones, dê um passo à frente e preste contas do que eu o chamei para fazer. Contador Jones? Não, eu não sou contador Jones. Eu sou pastor Jones. Eu fui pastor de uma igreja por 35 anos e tinha 750 membros. Contador Jones. Eu o chamei para trabalhar no mercado de trabalho como contador. Se tivesse feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas. Você e aqueles 2 homens teriam ajudado igrejas com as suas finanças. E aquelas igrejas teriam impactado 751.321 almas. Se tivesse me procurado, eu teria revelado isso a você. E outra vez, tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Diante do Senhor Christ. Irmã Smith, venha à frente e preste contas do que eu a chamei para fazer. Somente criei 3 filhos. E nunca peguei as nações. Nunca fui uma viagem missionária. Somente fiz o melhor que pude para criar os meus filhos, para andarem no seu caminho. Irmã Smith, eu nunca chamei você para pregar às nações. Nunca chamei você a ir a outros países em viagens missionárias. Eu chamei você para criar 3 filhos. E agora, vou lhe mostrar as 1.579.541 almas que aqueles 3 filhos impactaram. Você buscou a mim e ouviu a minha voz. Você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, serva boa e fiel. Venha e participe da alegria do Senhor. Lembre-se, você não será julgado de acordo com o que você fez na vida. Será julgado de acordo com o que você fez em relação ao seu chamado.
Amém. Glória a Deus. Todo mundo ouviu? Conseguiu ouvir? Todo mundo prestou atenção? Amém. Eu de vez em quando eu revisito esse vídeo e alguns outros que eu tenho sobre a nossa experiência com Deus. O engraçado é que esse vídeo mexe comigo porque Deus está falando aqui do seu e do meu chamado. Eu queria deixar bem claro que não tem nada a ver com você ser pastor, ou você ser evangelista, ou você ser profeta, ou você ser apóstolo. Não é disso que Deus está falando. Se você descobrir para o que Deus te chamou, e também você poder servir a igreja como pastor e como evangelista, glória a Deus. Mas não é disso que Deus e que eu queria falar nessa manhã. Amém? Eu confesso que mexeu muito comigo. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada na morte dos ímpios, mas na morte do justo ele tem um propósito, né? Na morte do justo ele tem um propósito. A gente fica triste aqui, mas tem festa no céu, né? E Deus sempre mexe no coletivo. Quando Deus faz alguma coisa nesse sentido, ele vem e traz uma mexida no coletivo. Eu tenho certeza que em cima do que a gente tem ouvido sobre arrependimento, eu sei que na sexta-feira a gente falou aí o pastor Manuel falou sobre os talentos, e agora eu quero falar sobre chamado e propósito. Deus te chamou para algo. A primeira coisa que a gente precisa ativar em nós é a nossa identidade. Quem você é, quem eu e você somos em Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, que eu e você somos imagem e semelhança dele. Isso resume tudo. Imagem e semelhança do Pai. E como imagem e semelhança do Pai, a gente precisa fazer tudo que o nosso Deus fez, tudo que Jesus fez aqui. Isaías, capítulo 61. Eu queria dividir um pedaço com você do que tem lá. Isaías 61. Diz assim a palavra. Diz assim, Isaías 61, a partir do versículo 1, o Espírito do Senhor soberano o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os corações quebrantados e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Até aí. Você e eu fomos salvos, fomos achados pelo Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita aqui e habita aí. E aqui nós somos ungidos para proclamar o Evangelho, para levar salvação, para fazer o que Deus pediu para que nós façamos. Mas presta atenção. O que Deus o que Deus pediu para que a gente faça é aonde nós, em que nós fomos chamados. Isso é o que Deus fala aqui em Isaías 61, é o que o Espírito Santo habitando em nós nos capacita. Mas o que eu queria que você nessa manhã meditasse é o que você tem feito nesse contexto para o teu chamado. Pastor, mas eu não sei qual que é o meu chamado. A primeira coisa que você precisa saber é quem você é em Deus. E quem você é em Deus é derramado um dom. E foi falado sobre isso. Nesse dom tem um propósito. E esse propósito precisa estar debaixo do seu chamado. Não sei, de repente você foi chamado para ser um médico, um enfermeiro, um contador, como diz ali a palavra, um engenheiro, um analista,
uma costureira, eu não sei. O importante é que dentro do seu chamado, dentro do que Deus te chamou para fazer, você esteja dentro deste propósito, usando os dons que Deus te deu para que você possa alcançar vidas. Sabe, durante muito tempo, a gente foi meio que cauterizado na nossa mente, dizendo que a gente só consegue exercer o nosso chamado se for dentro da igreja. Ou se for dentro de um templo, onde eu tenha um cargo, onde eu tenha uma patente, onde eu preciso estar com o microfone na mão. Não, querido. Não é isso que Deus está falando. Você viu ali o vídeo, é claro que é só um vídeo explicativo. Ele chamou um para ser contador, que ele iria abençoar muito mais vidas, mas ele foi ser pastor. A questão é, quando a gente entra debaixo do nosso chamado, a gente atinge as vidas e o propósito de Deus conforme Ele quer. Aí entra uma mulher no final e fala assim, me apresenta aí, irmão, o que você fez? Ela falou assim, eu não fiz nada, pastor, Senhor, eu só criei 3 filhos. Fui esposa, fui mãe, criei 3 filhos debaixo da sua graça e só fiz isso. Ele disse, serva boa e fiel, foi para isso que eu te chamei. Essas 3 vidas, e ele relata ali que salvaram 1 milhão e tantas mil vidas. O que eu quero te levar a pensar nessa manhã é que o teu chamado talvez não tenha nada a ver com o que você faz na igreja. É óbvio que a igreja, que o templo, que a comunhão é importante para que a gente aprenda, para que a gente flua, para que a gente ensine, para que a gente ore. Isso tudo faz parte. Mas isso tudo tem que estar contido no seu chamado. Muitas vezes pode ser fora. Quantas vezes eu conversando com o pastor Manuel, ele me diz que senta a gente na frente da... Né, Eliel pode dizer, senta a gente na frente da mesa e você passa muito mais tempo ministrando vidas do que falando do teu trabalho. Porque ele achou o chamado. E Jesuscentemente, ele é pastor. Olha que maravilha. Então ele é usado dentro e fora, mas encontrou o chamado. E quando a gente encontra o nosso chamado, quando a gente entende o nosso chamado, a gente flui e prospera. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em João, capítulo 14, a partir do versículo 12, que nós faríamos obras maiores do que o nosso Deus fez. E as obras maiores do que o nosso Deus fez não necessariamente é dentro de uma igreja com o microfone na mão. Você é a igreja, eu sou a igreja, a gente tem que fazer isso lá fora, cumprindo o nosso chamado. Eu não conheço todo mundo aqui, mas eu sei que o Fernando Sester é um músico. Todo dia ele não tem condições de estar na igreja louvando como ele abre o culto aqui para a gente e nos leva a adorar. Isso é um dom que Deus deu para ele. Mas ele entendeu o chamado dele, então ele tem cumprido o chamado dele fora, como músico. Imagina, Fernando, a gente já conversou algumas vezes e você já me relatou isso. Então, quando a gente encontra verdadeiramente o nosso chamado, a gente flui no que Deus tem para nós. E aí tudo flui. Flui no seu trabalho. Muitas vezes as pessoas comentam assim, mas eu estou hoje trabalhando com tal coisa porque isso me dá mais recursos. Meu irmão, procura fazer o que Deus te deu um dom para fazer, que esteja em comunhão com o seu chamado para que você prospere nisso. Eu não tenho dúvida que quando você encontra o seu chamado e o seu propósito, Deus prospera. Sabe por quê? Porque o segredo em a gente fazer o nosso chamado é a gente transbordar nisso. Transbordar nisso. Lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 38, Jesus está dizendo assim, vamos lá em Lucas, capítulo 6. Deem
e receberão suas dádivas, e retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais e transbordante, derramada sobre você. O padrão da medida em que adotarem será usado a medi-los. Quando você entende o teu propósito, quando você entende o seu chamado e você o faz com excelência, porque está debaixo do propósito de Deus, e você começa a transbordar isso. O que é transbordar? Você tocar em mais pessoas, você ensinar com o que Deus te deu para mais pessoas. Isso transborda. Transborda em conhecimento, transborda em graça, transborda em recurso, transborda em vidas. Eu lembro uma vez que a gente tinha um membro na igreja que ele era enfermeiro e ele trabalhava na UTI. Duro se você é enfermeiro e trabalhar em UTI. Eu disse para ele assim, o que você tem feito com o seu dom? Ele falou, mas o que eu faço? A maioria das pessoas estão em fase terminal. Eu falei assim, pega na mão delas, enquanto elas estiverem acordadas, vai no ouvido e fala que Jesus as ama. Ali naquele lugar, o espírito de morte impera, ora com cada um. Disfarçadamente, você pode colocar as mãos em cada enfermo, usa o dom que Deus te deu como enfermeiro, que você faz com excelência para levar o reino. É disso que Deus está falando. E se você puder pegar um microfone, glória a Deus, multiplica isso. Mas o que eu estou querendo te levar nessa manhã é a pensarmos o que você tem feito com o seu chamado. Deus, ele te deu um dom. Eu tenho certeza, e esse dom tem a ver com o teu chamado. Sabe aquela área que você tem mais problema, que é mais tentado, que você tem mais dificuldade, onde você é mais bloqueado? Isso tem a ver com o teu propósito. Queridos, eu venho de uma família destruída, meus pais divorciados, todos os meus tios divorciados, a minha esposa vem de uma família onde os pais dela são divorciados, é uma bagunça. Deus uniu as nossas vidas, nos fez com que nós casássemos, né? Nos colocou dentro de um propósito, nos mostrou qual que era o nosso chamado e nos colocou para cuidar de casais. Esse Deus é muito louco. Ele pega duas pessoas de famílias destruídas, junta, e hoje nós, para a honra e glória do nome dele, nós somos referências na nossa família. Porque nós entendemos qual é o nosso chamado. Queridos, eu falo isso diante de Deus. Quando nós entendemos isso, a gente conseguia ministrar mais gente fora da igreja do que dentro. Você entende isso? É a multiplicação de Deus, porque nós entramos no nosso chamado. E quando a gente quando a gente entendeu o nosso chamado e a gente começou a transbordar isso, Deus foi nos dando cada vez mais em casa, como família e como chamado. É isso que eu quero que você pense nessa manhã. A morte desse pastor mexeu demais comigo. Eu tenho revisto o meu chamado e o que eu tenho feito para Deus. Quando eu chegar lá diante de Deus, Deus vai falar assim, o que você fez com os talentos, com os dons e com o chamado que eu te dei? Talvez era para você treinar pessoas falando do amor, talvez era para você falar para outras mães de como você cria os seus filhos, talvez seja você ensinar outras mulheres como é ser uma esposa, talvez você ensinar outros homens como é ser um homem de Deus. Eu não sei. Talvez é você ensinar outros homens a fazer o que Deus te deu para fazer com o talento das tuas mãos, para que isso seja multiplicado em talentos e vidas sejam alcançadas pela excelência que você faz as coisas que Deus te deu para fazer. Eu estou falando de chamado, eu não estou falando de cargo. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tira esse peso. A gente às vezes fica com peso de que eu só posso ser usado se eu estiver dentro de uma igreja com um cargo instalado. Não é isso que Deus quer. Se você estiver transbordando no seu chamado, você transborda onde você estiver, dentro da sua casa, dentro da escola, dentro do seu trabalho, dentro da igreja onde Deus te colocou. Eu queria te levar a literalmente buscar a Deus e entrar
de verdade no propósito, no teu chamado. Sabe por quê, meu irmão? Jesus está voltando. E mesmo que ele não volte, eu não sei quando eu e você nós vamos subir para o Pai. Eu não sei quando é que ele vai nos levar. Eu vou fazer 50 anos. Pode ser que seja meu último fôlego. Eu não sei, a gente não sabe. A Bíblia diz que nós não sabemos e não administramos o nosso tempo. Mas o que a gente tem feito? Você foi chamado à imagem e semelhança de Deus. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou à toa, querido. Deus nos chamou com um propósito. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança. Os anjos foram criados por Deus, nos servem, mas eles não têm o dom que Deus deu para nós. Primeiro, eles não têm a imagem e semelhança que nós temos. Segundo, nós somos usados para falar do amor dele. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que o embaixador faz? Você já entrou numa embaixada num país? Quando você entra numa embaixada num país, a partir do momento que você pisa naquela embaixada, você é julgado pelas leis do país em que aquela embaixada representa. As línguas naquela embaixada são do país que ele representa. E o embaixador que está ali é a autoridade daquele país dentro do nosso país. Você sabe o que é ser embaixador? Você é um embaixador de Cristo. Você tem a autoridade do rei. Você serve a um rei que tem um reino. A língua que você tem que falar é do seu reino. As leis que você precisa seguir é do seu reino, a do seu rei. E as obras que você tem que fazer vão ser julgadas no nosso reino. Queridos, em nome de Jesus, tem talentos aqui. Deus está chamando uma igreja remanescente nesses últimos tempos. Essa igreja remanescente precisa ser vista pelos dons e pelo chamado que cada um exerce em nome de Jesus. Jesus está às portas. Jesus está às portas. A gente não pode precisar quando que ele volta. Mas, querido, ele está contando comigo e com você. Escuta o que eu estou te falando, Jesus está contando comigo e com você. O talento que cada um tem aqui, eu preciso. Deus derramou um talento e um dom na vida de cada um aqui que eu preciso. Mas não sou só eu que preciso, quantos outros precisam do que tem em você? Quantos estão esperando o abrir da sua boca para falar dele, não só para falar do que Deus te chamou para fazer? Eu queria te levar a essa reflexão nessa manhã. É maravilhoso quando a gente se reúne no domingo, quando a gente abre a nossa boca, quando a gente levanta a nossa mão, quando a gente louva e exalta o nosso Deus. Isso é muito bom. A Bíblia diz lá em Salmo 133 que é bom que os irmãos vivam em comunhão. Ali é derramada a bênção. Mas o meu chamado e o seu chamado não está nisso. Meu chamado e o seu chamado está no dia seguinte. Está quando a gente sai dali. Quando a gente vai para as nossas empresas, quando a gente vai para o nosso trabalho, quando a gente precisa enfrentar algo na nossa família, para que Deus te chamou? Se você está com dificuldade de achar o seu chamado, põe seu joelho no chão, procura os pastores, conversa com os seus líderes, mas em nome de Jesus não perde mais tempo. Não perde mais tempo. Não perde mais tempo. O que mais me tocou quando aquela mãe pegou o microfone e falou assim: meu filho fez o que precisava ser feito. Eu botei a mão na minha cabeça e falei: Jesus, talvez eu não esteja fazendo tudo o que eu preciso fazer ainda. E aí a gente pede misericórdia, Pai, que faça que nem o rei Ezequias pede para ficar mais, pede para o Senhor e Deus dá mais 15 anos. Gente, o que você precisa fazer para Deus? E quando a gente encontra isso, escuta o que eu estou te falando, quando a gente sabe disso, a gente usa os nossos talentos e a gente entra no propósito, flui. Deus derrama a bênção sobre as nossas vidas, porque Ele fala: servo bom e fiel, entendeu qual é o propósito, para de querer fazer o que os outros falam para você fazer.
Ou para de querer fazer o que você acha que aquilo vai te trazer algo para Deus. Não. Deus te fez indivíduo. Deus colocou um talento na sua vida que Ele não colocou na minha. Em nome de Jesus, eu preciso disso. Tem gente precisando de você. Eu estou falando isso porque a igreja de Jesus Cristo precisa de você. Vidas precisam de você. Vidas precisam de mim. Mas eu só consigo fluir quando eu estou exatamente no propósito que Deus pediu para eu estar. Eu acho que eu queria parar por aqui. E pedir para que você verdadeiramente fale com Deus. Senhor, eu me arrependo, e isso eu tenho feito nesses dias, meu querido. Eu tenho me arrependido de coisas que eu precisava fazer e eu não faço. E coisas que eu tenho feito que eu não precisava fazer. Querida, Jesus te escolheu. Ele te escolheu, Ele te separou para que você faça a diferença nessa terra. Você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem experiências que só você teve. O Senhor sabe de onde cada um veio, de onde Ele tirou cada um, o que Ele precisa, você sabe. Transborda isso em nome de Jesus. Transborda isso e você vai experimentar o bom, perfeito, agradável, a vontade de Deus na tua vida. E as pessoas vão olhar e falar assim, mas como assim? Você foi para isso que Deus me chamou e é por isso que eu transbordo. A partir do momento que você transbordar, ninguém te segura. Ninguém segura. Eu queria deixar isso nessa manhã, pedindo para que você, por um minuto, o pastor Guerra já vai abrir o microfone, o pastor Manuel vai entrar, por um minuto você abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos e Deus, o que eu preciso fazer que eu não tenho feito? E o que eu não estou fazendo que eu preciso fazer, Pai? O que eu estou fazendo que eu não deveria? Senhor, eu quero ser a tua igreja. Eu quero fazer parte de uma igreja madura. Deus está nos levando à maturidade, querido. Deus precisa da tua maturidade com a tua experiência, com o teu chamado debaixo do propósito. Querido, pensa numa coisa. O ministério, meu ministério, o ministério não é teu, o ministério é dele. O que ele quer seu é o teu dom e o teu talento para que ele te encaixe no ministério e você flua. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Deus. O Senhor conhece. O Senhor colocou dons em cada um. O Senhor colocou dons na minha vida. O Senhor colocou propósito, Pai. O Senhor nos colocou num propósito. O Senhor nos colocou num lugar, numa família, num trabalho, numa profissão. Eu não sei, mas o Senhor nos colocou com um propósito. Eu quero te pedir que esse propósito seja, Senhor, restabelecido aqui na terra. A tua palavra diz que o Senhor deu, os céus são do Senhor, mas essa terra o Senhor deu para nós. O Senhor deu para mim, Pai, para que eu possa conquistá-la para o Senhor. Que este propósito, Pai, que esta unção e que esse dom que o Senhor me deu seja única, exclusivamente para alcançar mais vidas no teu propósito. E com isso vem a prosperidade, com isso vem a honra, com isso vem tudo que o Senhor tem para nos entregar, Pai. Mas que nós estejamos verdadeiramente debaixo do teu propósito, cumprindo o teu chamado. Faz isso, Pai. Faz isso conosco. Começa por mim, Senhor. Eu preciso muito. Eu preciso tanto, Pai do Senhor. Eu te peço, Senhor, visita cada vida, cada coração, cada um, Pai, para que o teu chamado, o teu propósito se cumpra e vidas sejam alcançadas através do que o Senhor entregou para cada um. No nome de Jesus.